Sejam bem-vindos ao Sofá com Arrumariz. Entrevista com o convidado Joval Lacerda, o incendiário. Aperta os cintos que lá vem ele. Lá vem o incendiário. Olá, boa noite, boa noite, Olá. boa noite. Boa noite, Joval. Como estás? Estamos aí a 1000 por hora. Amanhã teremos evento aqui acontecendo na cidade. E aí vamos fazer uma palestra incendiária. Que maravilha! Antes da gente começar a falar desse evento incrível, incendiário e indelével, eu já imagino que não vai acontecer nesse palco. Eu queria ser uma formiguinha para estar aí amanhã para ver o que vai acontecer com esses dois juntos. Já sinta. Será que vai sobrar? Sinta-se convidada já para estar nesse evento. Imagine eles dois juntos, gente. Será que vai ficar alguém de pé nessa cidade incendiário e indelével? Meu Deus! Grande Diego aí presente também. Amanhã, Feira de Santana vai estremecer. Teremos cinco profissionais no palco. Vai ter um abalo sísmico. O Hotel Ibis vai ter realmente assim a presença, eu diria assim, ser contemplado, né? Eu creio que já tenha passado de 300 inscritos. E aí a ideia é exatamente proporcionar uma experiência que seja impactante, transformadora, e os empresários que lá estarão vão ter a percepção de entender um pouco do que está acontecendo no cenário. Então, o mundo está mudando, o mundo vem mudando de forma acelerada, e é importante que o empresário, o profissional, entenda o jogo para saber como ele pode se posicionar e aproveitar melhor todos esses acontecimentos que estão ocorrendo nesse momento. Agora, antes do Joval se tornar empresário, a gente quer saber quem é Joval Lacerda. Quem é ou quem era? Quem era Joval? De que Joval é filho? Onde Joval nasceu? Pronto, nasci em Juazeiro da Bahia, filho de João Lacerda, Valdice, a família que construiu uma história do zero, né? Então, meu pai foi funcionário do Banco do Estado da Bahia, do Baneb, mas começou, né, fez, acho que, contabilidade naquela época, a escola técnica, veio da roça, mas tinha uma visão de construir alguma coisa. E aí estudou, se preparou com muita dificuldade, começou no banco, fez um concurso para o banco para ser servente, iniciou sua carreira como, mesmo formado em contabilidade, mas ali ele foi desenvolvendo, foi ali estudando, foi para escriturário, daqui a pouco foi para a Caixa, e com essa função dele lá, na posição que ele esteve, né, de Caixa, ele conseguiu fazer com que os 3 filhos passassem por boas escolas. Até a 8ª série estudei em escola pública, mas no primeiro ano científico eu fui para a escola particular. Então os 3 passaram pela faculdade, são 3 filhos, os 3 eram 3, né, minha irmã mais velha faleceu, mas, assim, os 3 tiveram a oportunidade de ter o nível superior. O meu irmão mais novo é doutor, então, assim, hoje ele leciona na Universidade Federal de Sergipe, e isso foi a prova de que, quando se tem foco na educação, você abre portas, horizontes. Então, ele estudou só até o 2º grau, mas os filhos tiveram a chance de passar pela universidade, e cada um está construindo sua história dentro da sua jornada. Então, só que na minha trajetória inteira, eu fui uma pessoa muito tímida, muito travado, muito cheio de complexos, presenciei, né? Passei por um trauma muito forte que me bloqueou, que fez com que eu estivesse, né, fechado no meu mundo toda a minha trajetória de vida, praticamente até os 21 anos. Então, como uma pessoa altamente tímida, que tinha dificuldade de comunicação, perdi oportunidades na vida pessoal, perdi oportunidades na vida profissional. Mas, dentro de mim, tinha uma chama, né, ali acesa, que me incomodava e que me fazia, pelo menos, enfrentar. Eu enfrentava, eu me colocava à prova. Só que toda a investida minha que eu fazia era insucesso. O resultado era sempre negativo, porque eu era muito ruim. Eu sempre tive uma mente muito acelerada, então eu começava pelo meio, ia para o final, voltava para o início, e era muito confuso. As pessoas não conseguiam me entender. E por conta disso, sofria retaliação, sofria muito bloqueio, porque as pessoas querem ouvir pessoas que sabem se comunicar bem. As pessoas já tinham, né? Aí isso eu creio que desde a época de Jesus, ele influenciava contando histórias.
Ele Com influenciava se certeza. comunicando muito bem. E de forma simples, ele conseguia passar mensagens, ensinamentos. E isso vem, né, ao longo da história da humanidade. Só que, Aí, por ter essa dificuldade, eu queria estar no palco, eu queria falar, mas quando eu falava, era uma negação. E isso me acompanhou até boa que. noite, peraí, 2 minutinhos, 2 minutinhos. Boa noite a todos, gente. A gente não vai ficar parando para dar boa noite a todo mundo, para poder não interromper a interlocução aqui nossa. Mas sejam todos bem-vindos e vamos transcorrer. Agora eu queria saber, já você trouxe um ponto assim muito importante da sua fala, que você era uma pessoa travada até os 21 anos. E o que foi que aconteceu que você fez que destravou? O que foi que você fez para superar? Pronto. Então, na minha época ainda de faculdade, comecei muito cedo, né? Fiz datilografia, então até hoje eu digito com os 10 dedos, e isso foi um diferencial competitivo para que eu conseguisse entrar no Sebrae. O Sebrae só contratava estudantes já na fase de formatura, né? A partir do 7º semestre, eu entrei no segundo, porque eu tinha uma habilidade de digitação, dominava já, eu ganhei um computador com 15 anos, então, com 16, 17, eu já fiz primeiro a datilografia, aprendi a usar os 10 dedos e eu trabalhava já com digitação. Então, na época, imagina aí, 96, sei lá, 97 aí, eu já cobrava R$ 1, né, por folha, por digitação. Tinha uma impressora preta e branca, matricial, mas ali eu já fazia minha grana. Eu lembro como hoje, meu primeiro valor, né, fechado de um mês de trabalho, trabalhando em casa. O nome da minha empresa era InfoHouse. Então, era uma informática que funcionava na minha casa. E o nome era em inglês porque eu já pensava, né, em crescer e tal. E aí, eu lembro que foi R$ 486. R$ 486, quando o dólar era R$ 1 praticamente. Talvez aí fosse, sei lá, o dólar está quase R$ 6 aí, né? Quase R$ 2.500 aqui de renda trabalhando em casa. Isso há 30 anos aí. Então, o que é que eu quero dizer aqui? Nessa brincadeirinha aí, eu iniciei minha jornada no Sebrae, e no Sebrae, por não saber dizer não, era muito tímido, tinha medo de rejeição, tudo ficava comigo. As pessoas sabiam que eu tinha algumas habilidades e exploravam, né? Os meus colegas falavam, João, ó, quem vai ficar no domingo cuidando do treinamento é você. Só que eu tinha minha programação, eu tinha a minha vida, né? Também como todo mundo, morava em Ilhéus, então Ilhéus era praia, era sol, e aí eu pegava o treinador no aeroporto, levava para o hotel, ia pegar 8 da manhã, levava para o local do evento. Lá eu ficava na sala até o horário do coffee break, arrumava o coffee, e ali eu ficava ouvindo o treinador falar durante 2, 3, 4 horas sem olhar para o papel. Achava aquilo impressionante. Aí eu tinha um gravadorzinho de voz, que era de uma fita pequenininha assim, e aí eu gravava ali os conteúdos e ficava ouvindo depois repetidamente. Então, foi mais que eu creio que um processo de osmose. Estar nesse ambiente, né, nesses ambientes empresariais desde cedo, me provocou a eu buscar explodir ou buscar romper aquilo que me travava. Numa dessas aulas, eu tive a honra de participar do Sebrae Ideal, o melhor programa de liderança que o Sebrae já desenvolveu. Eu fiz as 2 fases, fui da primeira turma de Empretec na Bahia. Então, isso tudo, e muito jovem, com contato com grandes empresários. E aí o detalhe, numa dessas aulas, tive a aula do Piotr Zalkowicz, que é de Salvador, alemão, descendente de alemão, e ele fez um treinamento de oratória nesse dia, um dia inteiro, um sábado inteiro, só falando de oratória. E ali eu entendi que existia um roteiro, introdução, desenvolvimento, conclusão. Pronto, com o roteiro eu comecei a organizar minhas ideias. Comecei a planejar antes o que eu ia falar, treinava, decorava até, e depois eu conseguia reproduzir aquilo que eu conseguia internalizar. Então, esse entendimento, essa prática, fez com que eu avançasse, e, claro, né, foi a primeira chave para romper esse processo. Me formei em 99, aí foi valendo já. Eu organizava eventos, então, ainda como estudante, fiz Arnaldo Jabor, ainda como estudante, fiz Dr. Lai Ribeiro, promovi vários eventos, mas quando eu me formei, eu falei, agora é minha hora, eu preciso agora me lançar. Me lancei como treinador, fiz vários treinamentos via Sebrae, pelo Banco do Nordeste, então fiz várias, comecei minha jornada como também projetista do Banco do Nordeste, mas a sede de ensinar, esse desejo era muito grande. Comecei muito cedo, 21 anos, eu já estava nesse processo,
Mas aos 23 eu praticamente me profissionalizei nas palestras. Fiz a primeira formação em Recife, um treinamento do grupo Friedman, e na sequência montei um treinamento, um livro que eu comprei lá com eles, o Não Obrigado, Só Estou Olhando, um livro de vendas, de técnica de vendas, e desse livro eu montei uma palestra de 2 horas, e essa palestra eu, em um ano, percorri 67 cidades, com um único tema. Então, essa primeira minha jornada foi com esse... Então, no ano, 67 palestras, eu já comecei quase como um profissional, porque eu tinha uma equipe de vendas que viajava comigo, a gente deixava a equipe na segunda-feira na cidade, na sexta-feira o evento acontecia. A equipe, no porta a porta, ia visitando um a um, na sexta-feira estava lotado. Então, nessa sequência, eu tinha dias que o evento era sensacional, a palestra era espetacular, tinham dias que era um fiasco, era terrível, era muito ruim, sendo que era o mesmo tema. Então, eu entendi, eu ficava tentando entender, caramba, o que faz com algumas plateias funcionar muito bem, outras... Em alguns momentos eu entendi que tinha a ver com o meu estado de espírito. Se eu estivesse bem, fluía. Se minha mente estivesse bem, eu conseguia desenvolver, conseguia brincar com a plateia, e ali a experiência era positiva. Se eu não estivesse bem, era mais difícil. Tinha dias que eu não conseguia conectar com a audiência, e aí era uma tortura para a plateia, 2 horas sentados, ouvindo um treinamento de vendas. E na época que não tinha data show ainda, era no retroprojetor. Eram as transparências. Pronto, eu fui dessa época aí. Mas tinham dias que eram sensacionais, que acontecia, que fazia, e o negócio fluía e a plateia terminava aplaudindo de pé. Então, assim, a girada de chave aconteceu num treinamento, numa formação dessas aí, e daí em diante eu entendi que eu precisava estudar muito, entender as minhas fragilidades, entender por que dava certo. Então, houve muito o que a gente chama de engenharia reversa. Dava certo e ficava tentando mentalizar o que deu certo, o que favoreceu, o que aconteceu antes para que eu pudesse replicar no dia seguinte. E claro, de lá para cá, eu já fiz 4 formações em oratória. A minha última foi em 2015 lá no Instituto Passador, em São Paulo, 4 meses de formação. Então eu saía daqui de Feira de Santana, pegava um avião em Salvador, ia para São Paulo, passava o final de semana, voltava, já no domingo, né, na sequência, e em contato com novas metodologias, melhorando, né, e sendo lapidado ali para que eu pudesse ser melhor na arte do palco, né, que é essa arte da entrega do conhecimento, da experiência em um curto espaço de tempo. Que história bonita, né? Porque mesmo você já tendo assim, uma expertise, você se colocou, se predispôs a ser um aprendiz. Perfeito. Isso é muito louvável, muito bonito. Porque tem muitas pessoas que não têm essa predisposição de querer estar em constante aprendizado. Né? Perfeito. Tem muita gente que está no palco, mas que quando você se torna especialista, você vai vendo pequenas falhas que são primárias até. Mas nem todo mundo se permite receber um feedback, nem todo mundo se permite sentar e aprender. Hoje, todo mundo é palestrante. Eu costumo dizer que palestrante hoje só perde para Uber. E às vezes a gente encontra o Uber que também é palestrante. E aí que o negócio fica mais crítico ainda. Aí o que eu estou dizendo aqui? É simplesmente que todo mundo hoje ensina, todo mundo treina, todo mundo hoje entendeu que essa é uma área que é altamente rentável, que você gera receitas assim, altamente, né, lucrativas, mas que exige preparação, exige lapidação. Quando você se coloca na condição de aprendiz, de aluno e aprende, você cresce, você explode. Então, eu costumo dizer, né, eu fui muito retaliado na minha jornada, porque nem todo mundo aceitava, né? Ser ensinado e eu comecei muito cedo, um jovem, imagina assim, 23 anos, você no palco, conduzindo equipes comerciais. Tinha gente que se sentia gerente e se sentia incomodado. Empresário que pagava, porque não sabia quem era o treinador, quando chegava lá, a minha equipe era muito boa, vendia mesmo, lotado, e aí de repente subia no palco um menino, e negro, e que tinha sotaque, e tinha dificuldades ali de relacionamento com a plateia, e claro, né, tive experiências trágicas, mas experiências que também foram altamente positivas. Mas eu não me abati com as críticas terríveis que eu recebia. Então eu recebi de um irmão da igreja uma vez, uma fala, na verdade não falou para mim, mas assim, estava no ambiente, tinha saído do ambiente, quando eu saí ele falou assim, e eu ouvi essa parte.
esse perfil de Joval aqui só serve para Bahia, Nordeste, Sul, Sudeste não gosta desse estilo dele muito agressivo. E aí, anos depois, eu fui convidado para dar a volta ao Brasil em 90 dias. Uma empresa que tinha sede em São Paulo, filiais nos Estados Unidos, eu acho que Paraguai e Bolívia. E aí, de repente, essa empresa me contrata para dar uma volta. Fiz 28 eventos, passei por todas as capitais brasileiras. E aí, quando eu recebi a listagem de todas as capitais que ia passar, a primeira pessoa que eu encaminhei foi para ele. E botei assim, só assim, testemunho, ou seja, aquilo que você profetizou, para mim, não foi verdade. Mudei o jogo. E essa minha jornada foi me abrindo portas, conheci muita gente bacana, muita gente que enxergava mais poder do que eu mesmo em mim. Então, isso foi fortalecendo, e claro, né? Graças a Deus, o trabalho hoje já rompeu os horizontes, já fizemos aí 3 eventos em Portugal em 2023, volto esse ano agora novamente para 3 outros eventos, vou lançar um livro em Portugal em outubro, então isso tudo é a prova de que quando você acredita, qualquer um pode rir, qualquer um pode criticar, qualquer um pode duvidar, a única pessoa que não pode duvidar de você é você. Se você acredita, você usa aquele feedback negativo como mais um estímulo que você tem para superar aquela deficiência. Claro que você tem que observar se isso faz sentido, se aquele tipo de ponto que foi apontado ali é realmente uma deficiência, porque pode ser simplesmente despeito de quem está falando. E eu já tive gente que me deu feedback nesse nível, de falar assim, uma pessoa que, acho que foi em uns 6 eventos meus, dos 6, acho que umas 4 ou 5 vezes ela colocou lá que não gostava, criticava muita coisa. Um dia, eu cheguei mais cedo, sempre chego mais cedo, né? Tô lá no meu evento, e aí ela chegou. Eu falei, ô fulano, como vai? Tudo bem? Falei, cumprimentei. Aí eu falei assim, ó, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu leio os comentários, as avaliações, e eu vejo que você não gosta do meu trabalho, mas você sempre volta. Mas me diz aí, eu fui em tom de brincadeira, o que em especial você não gosta em mim? Para dar aquela avaliação sempre negativa. Aí ela disse assim: não, Joval, você é muito motivado, isso me incomoda. A sua energia é muito alta, isso me incomoda. Então, assim, para ela, a minha pegada de explosiva, a minha pegada incendiária não era tão positiva, porque ela achava que aquilo ali não era normal. E realmente não era normal. Tanto é que hoje eu já consegui controlar o poder. Quem já assistiu a X-Men, aquele cara, o Cíclope, né, que tem o poder, se ele tirar o óculos, ele destrói tudo. Esse era Joval no meu início de carreira. 2000 para cá, eu tinha essa pegada intensa, eu pegava fogo, os eventos eram assim, loucura total, era muita energia. Eu lembro de um participante que saiu de um evento meu uma vez, todo o fechamento meu é em alta, tem trilha sonora, tem narração, tem mensagem final e a galera termina aplaudindo mesmo de pé. Isso é natural, isso é previsível. E isso é técnica. Então, eu não estou falando aqui por soberba, é técnica. Eu preparo, eu já consegui prever quantos aplausos ia arrancar durante uma apresentação. Então, trabalhando os picos emocionais dos estímulos, eu conseguia saber que, aplicando essa técnica agora, a galera ia aplaudir. Aqui a galera vai rir, aqui a galera vai se emocionar, aqui eu vou pegar pesado para que o cara fique com raiva dele mesmo e tome uma decisão agora de mudar o jogo. Ficou com aquele gostinho de quero mais? Aguardem, em breve terá o segundo episódio. Você, líder, gestor, empreendedor, empresário, divulgar a sua marca, o seu produto e o seu serviço para o público altamente qualificado de empresários e empreendedores de 3.000. No centro de a rádio vai estar cobrindo a agenda e vai estar fazendo algumas ações. Se você tem interesse em estar divulgando a sua marca, o seu produto e seu serviço, corra, garanta a vaga da sua empresa nessas ações, porque as vagas são poucas.
venha conosco.